Deus. Essa profecia, ela foi proferida da boca do profeta Jeremias, há 600 anos aí, antes de Cristo, não é? Quando o povo judeu estava escravizado na Babilônia, né? No cativeiro babilônico. E enquanto o povo estava lá cativo, não é? Logo no início do cativeiro, apareceram lá no contexto deles, e esse é o contexto dessa leitura, apareceram alguns supostos profetas ou falsos profetas, com uma mensagem dizendo assim: povo judeu, fique bem tranquilo, fique na paz, fique bem tranquilo, porque esse sofrimento vai ser só um tempo muito curto, muito breve. Vocês logo irão retornar para ajudar. Esse cativeiro vai passar rapidinho, nem se preocupe. Quando vocês menos pensarem, esse cativeiro vai passar e vocês logo voltarão para a terra de vocês. E aí o povo ficou assim, espantado, porque eles estavam recém-chegados no cativeiro babilônico, e aí já estava gente profetizando que aquilo logo cessaria. E houve uma confusão no meio do povo judeu que estavam lá cativos. Jeremias, o profeta realmente de Deus, o profeta do Senhor, ele, sabendo desses falsos profetas que estavam trazendo uma mensagem de falsa esperança e de ilusão para o povo, porque quando a sua esperança não é genuína, não está bem calcada, bem estruturada, e ela não se cumpre, vem a desesperança, vem a desilusão, que é algo terrível na vida do ser humano. Quando o indivíduo cai no nível da ilusão, ele voltar a ter esperança é muito complicado. Jeremias, sabendo essa realidade, Deus fala com ele, e na verdade aqui é fala de Deus, não é fala de Jeremias, na verdade é a fala de Deus, através do seu profeta Jeremias. E Jeremias escreve cartas e manda para os líderes, para os anciãos, para os líderes da comunidade judia que está lá na Babilônia, dizendo assim: não é tão simples assim, não é bem como estão profetizando, e não é como estão profetizando esses falsos profetas, que o cativeiro logo vai cessar. Na verdade vai durar 70 anos, vai ser um tempo difícil, não vai ser tão simples assim. Desarrume as malas de vocês, porque vocês vão ficar mais um tempo aí. Não é tão simples assim. Construam casas. Você pode ler bem isso depois no capítulo 25 de Jeremias. Comece a construir as casas de vocês. Comecem a organizar os casamentos dos filhos de vocês. Voltem a estudar e pensem em ter filhos, porque vocês ficarão um tempo aí, e será 70 anos. Se organizem, porque vocês ainda vão ficar aí. E aí, quando o povo entende isso, recebe essas cartas, eles percebem então que Jeremias vai na contramão daquilo que estavam dizendo todos os outros profetas, porque Jeremias falava pela boca de Deus. E quando você fala pela boca de Deus, por mais que pareça que a gente está indo ao contramão daquilo que todo mundo está dizendo, no final das contas, o que prevalece não é o que eu digo, como filho de Deus ou você. No final das contas, o que prevalece é aquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz ao nosso respeito é o que vale. Isso é uma boa notícia. Aleluia. Você pode melhorar o seu aplauso? É dia 31. Aleluia. Nós chegamos até aqui. Nós entramos para a história. Fizemos 4 apresentações, espetáculo de Natal, né? Então nós entramos para a história, digam amém. Eu vi um ô solitário lá atrás. Por favor, mais celebração ao Senhor nesta noite. Vamos lá, isso é para o Senhor. Que bom. Nesta noite eu quero falar de uma esperança calcada, não em fantasia ou ilusão, mas na palavra genuína de Deus. Mais adiante,
Mas deixa eu brevemente destrinchar para você um pouco desse versículo. Primeiro, na primeira versão, o NVI vai falar dos planos de Deus. Os planos de Deus para o seu povo. Embora no primeiro momento esta palavra se aplica ao povo que estava lá no cativeiro babilônico, como sendo palavra de Deus, nós também podemos tomar posse dela, e essa é uma palavra também que diz respeito a mim e a você. Então a palavra da esperança e a palavra de Deus não é uma palavra exclusiva, fechada para o povo hebreu, ou para o povo judeu, mas é uma palavra também nossa, porque a palavra é de Deus. Eu aprendi que Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, Jesus não é budista, Jesus não é refém de nenhuma religião, não é? Alguém perguntou em uma ocasião para mim, quem é Deus? É muito simples, a palavra responde, não sou eu que respondo, Deus é Espírito. Quem é Deus? Se alguém lhe perguntar, responda pela via da palavra, quem é Deus? Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estamos aqui reunidos, adorando a Deus em espírito e em verdade e com esperança. Vamos lá então, o que são planos? Planos são ideias, planos são estratégias, planos são metas. O que são planos então? Planos são ideias, planos são estratégias, planos são metas. Você estabeleceu, por mais que seja um plano simples e pequeno, para você vir a esse culto. Você estabeleceu uma meta para vir para esse culto, ou irmãos para assistirem esse culto. Foi organizado esse culto, foi pensado nesse culto. Nós elaboramos um plano para esse culto, organizado, cronometrado para esse culto. E a pastora Fátima faz parte dele. Quando a gente fala em cronometrado, nós nos arrepiamos, porque quando a pastora Fátima, ela quebra os relógios e os protocolos. Ainda mais ruiva assim, que coisa boa. Que diga pastor Mauro, né? Que diga pastor Mauro. A primeira versão diz planos. A segunda que nós lemos, na atualizada, diz pensamentos, embora quer dizer a mesma coisa. Planos são ideias, são estratégias, são metas. Agora os pensamentos, olha que interessante. Quando nós vamos pensar no ser vivente que pensa, os pensamentos é o nosso núcleo básico de todas as nossas atividades mentais. Através de uma rede dos neurônios que estão interligados, como se fosse numa grande ou numa pequena hidrelétrica, não é? Que está toda uma estação, não é? De energia, que estão todas interligadas, os neurônios, vai montando conexões, e isso vai gerando formas, conceitos, e você vai conseguindo elaborar os pensamentos. Olha que interessante. Não é tão simples assim, eu penso, logo existo, não é? No aspecto do ser humano, sim, mas a elaboração do pensamento, ela despende de uma carga elétrica, de toda uma conexão, para que se produza o pensamento. Então veja, não foi muito simples assim. Deus pensou você e logo existiu. Claro, falando de Deus é simples, mas você e a sua existência exigiu de Deus uma energia, porque Deus é energia, porque você é energia vital. É tão tal que quando algumas pessoas pensam muito, né, a síndrome do pensamento acelerado, as pessoas não conseguem dormir, ficam pensando, elas não conseguem descansar, elas se esgotam, porque o pensamento exige energia, e as pessoas se esgotam e cansam de tanto elaborar pensamentos. Escute uma coisa, você está dentro da meta de Deus,
você está dentro do pensamento de Deus. Você está dentro da estratégia de Deus. Deus, Ele colocou em você pensamentos, porque Ele tem pensamentos ao seu respeito. Deus quer que você seja um ser que pensa, que não seja conduzido pelo outro, mas que os seus pensamentos sejam bem elaborados, conduzidos pelos pensamentos de Deus. Agora deixe eu lhe dizer algo importante sobre pensamento. Eu quero que você guarde isso nesse último dia de 2020. Não despenda energia pensando que os outros pensam ao seu respeito. Embora o conceito da psicologia vai dizer que de alguma forma a gente se importa com o que o outro pensa. Sim, um ato inconsciente, isso é válido. Mas escute uma coisa, muita gente deixa de viver o que Deus tem para elas. O que Deus separou para essas pessoas, porque elas ficam muito pensando que os outros pensam a respeito delas. E elas privam a sua vida de desfrutar e de viver coisas extraordinárias de Deus para elas, porque elas ficam refém do pensamento do outro. Não fique refém do pensamento dos outros, daquilo que os outros pensam ao seu respeito. É claro que a gente deve viver uma vida, não é, a mais honesta possível, a mais bem estruturada possível, não fazendo coisas de menino loucamente, com irresponsabilidade. Cuidar para que aquilo que os outros pensam ao nosso respeito não nos afete, não quer dizer que eu viva de forma irresponsável e não estou nem aí. Não é bem assim. Precisamos viver de forma responsável, mas eu não posso ficar refém daquilo que os outros pensam ao meu respeito. Cuide isso, sobre pensamentos, porque pensamentos é uma imagem que se cria, que se elabora. Então, não dependa de viver a imagem que os outros criaram de você. Não viva disso. Não se baseie nisso. Se baseie primeiramente sobre pensamentos. E é isso que você deve se importar. Você precisa se importar com aquilo que você pensa ao seu respeito. E eu lhe pergunto, o que é que você pensa ao seu respeito? Paulo chama isso de julgar. Se eu me examinar, não serei examinado pelos outros. Se eu me julgar, não serei julgado pelos outros. Como você se julga? Como você se analisa? Como você se vê? O que você pensa a respeito de si mesmo? E é isso que importa. Porque escute uma coisa. Aquilo que os outros pensam ao seu respeito, só se você for muito desestruturado, isso vai lhe destruir totalmente. Mas aquilo que você pensa ao seu respeito, lhe destrói ou lhe levanta. Porque é isso que no final das contas importa. O que é que você pensa ao seu respeito? Você se vê como um filho de Deus? Você se vê como alguém, não estou dizendo que seja merecedor das bênçãos de Deus, e Deus é obrigado a lhe abençoar, mas você entende que você é herdeiro, você entende que você é filho, você entende que Deus amou você e mandou o seu filho para morrer por você, você entende que você tem uma herança que é incorruptível, que a traça, que a ferrugem não pode consumir. Você já parou para pensar que você é a igreja, e você sendo igreja, inclusive as portas do inferno não podem prevalecer contra você? Já parou para pensar nisso? O que é que você pensa ao seu respeito? Você tem se olhado no espelho e quem sabe passou todo esse ano dizendo assim: eu não presto, eu não tenho valor nenhum, eu sou um miserável mesmo, eu sou o tapete que todo mundo pisa, nem Deus gosta de mim, nem gripe eu pego, nada, eu sou o pior dos piores. Esse pensamento altivo, não é narcisista, que a pessoa se coloca numa condição de um pedestal e querer ser a última bolachinha, isso não é saudável.
Porque o problema são os polos, não é? Essa pessoa que se acha melhor de todas e pisa nos outros, não está dentro da vontade de Deus. Mas também se sentir menosprezado, se colocar numa condição de vítima, esse não é o plano de Deus para você. O que é que você está pensando ao seu respeito? O que esse ano todo você pensou ao seu respeito? De que Deus te abandonou? De que Deus lhe rejeitou? Por causa de alguma adversidade que lhe foi acometido? E escute, tem algumas pessoas que eu acho engraçadas, quando acontece alguma situação, elas já presumem, qual foi o pecado dela? Qual foi o pecado dele? E logo procura um pecado para querer, não é, ter algo para acusar o outro. Mas algumas coisas não vêm em decorrência do pecado. Algumas tragédias, situações, adversidades na vida, elas fazem parte de um projeto muito maior que às vezes nós nunca iremos entender, mas que nós precisamos passar por ele. Como, por exemplo, como pode um malfeitor ter plena saúde e uma adolescente ou um jovem saudável, que estava saudável, um bom filho, de repente acometido de uma mazela e parte dessa vida? Como entender essas coisas? Não é tão simples assim, mas isso faz parte de um plano maior, e não tem decorrência de pecado ou quem pecou, não é? É aquele cego que os discípulos perguntam, mestre, quem foi que pecou para que ele ficasse cego, para que ele nascesse cego? Foi ele? Foi o pai dele? Foi a mãe dele? Quem pecou? E Jesus diz assim, não, ele não pecou. O pai dele não pecou, nem a mãe, mas ele está assim, para que se manifestasse a glória de Deus. Porque no final das contas, tudo, mesmo as coisas ruins, juntamente com as coisas boas, tudo, no final das contas, é para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, faça isso. Coisa boa, digam amém. Então escute uma coisa, guarde isso hoje no seu coração, cuide o que você está pensando ao seu respeito. Se você acha que o seu lugar não é mais aqui, que ninguém não lhe ama, que Deus não lhe quer, pare com esses pensamentos, de que você já está com idade avançada para fazer alguma coisa em prol do outro ou para Deus. Tire esses pensamentos. Eu tenho certeza que esses não são os pensamentos que Deus tem ao seu respeito. E aí eu gostaria que você entendesse uma coisa importante. O que importa são duas coisas estruturantes: é o que você pensa ao seu respeito e o que Deus pensa ao seu respeito. E o que Deus pensa ao meu respeito? Está no texto. O que Deus pensa ao meu respeito é que Deus quer me fazer prosperar, que Deus não quer o mal para mim, que Deus não quer o mal para você. Quem é pai aqui, quem é mãe? Levante a mão. Quem é pai? Você está com seu filho aí? Tá? Olha essa carinha linda aí. Alguma vez na sua vida você já presumiu de querer a desgraça desse ser maravilhoso que está do seu lado aí? Deus o livre, não é? Em hipótese alguma. Meu Deus, mexe com a gente, eu digo para muita gente, mexa comigo, mas com as minhas filhas você vai ver um cangaceiro. Mexe com as minhas alemoas. Eu sou pastor, mas mexe. Você não conhece a Adelaide, vai conhecer. Pode me chamar do que for, taca a ficha. Mas nas minhas alemoas, a começar daquela bonitona que está ali também, não é filha, mas parece, né? Tia, tão novinha que é. Esses tempos nós andando por aí, acharam que eu era o pai dela. Chama aqui o seu pai para ajudar a ver aqui a roupa. Não, ele é meu pai, é meu marido. Eu não sou tão mais velho que você assim, né? É porque ela parece uma guriazinha. Digam amém. Escute uma coisa, querido, você como pai, em hipótese alguma, em momento algum, que é o pior do seu filho, você pensa então, Deus, querido, esse último dia do ano, não é o pastor Pedro que fala a você, não é o seu pastor que fala a você, não foi Jeremias que falou ao povo lá na Babilônia, ele só foi um portador. Na verdade a fala foi de Deus.
E Deus disse para o povo que estava lá: eu sei que vai durar 70 anos, eu sei que não vai ser tão simples assim, mas escute uma coisa, com tudo isso, não é que eu estou castigando vocês, não é que eu quero mal para vocês, porque os pensamentos, porque os planos, porque as minhas metas, porque as minhas estratégias, porque as minhas ideias que eu tenho a respeito de vocês, não são de mal, não é de causar dano para você, não é de prejudicar você. Olha, irmãos, não foi Deus que criou a pandemia, não foi Deus que criou o coronavírus, não é Deus nos punindo, não é Deus punindo a humanidade. Deus não faz estas coisas. Mas se nós passamos um ano de pandemia e talvez passaremos mais tempo com essa mazela, convivendo, isso não quer dizer que mesmo assim Deus tenha planos maus ao nosso respeito, ideias ruins ao nosso respeito. O que eu acredito é que Deus tem ao nosso respeito é exatamente como Ele teve com o povo hebreu lá no Egito, quando toda a terra do Egito era cometida pelas pragas, pelas 10 pragas, e mesmo assim, Deus conservou o seu povo, Deus guardou o seu povo. E você me diz assim: mas pastor, mas os irmãos, muitos nossos aqui, que foram infectados, e muitos conhecidos que partiram para o Senhor em decorrência do coronavírus, como é que fica isso? Deus não os guardou? Deus não os guardou? Escute uma coisa, eu gosto muito de uma frase do Spurgeon, quando ele fala sobre esperança. Spurgeon diz assim: em algum momento, se eu viver nessa vida terrena, um desconforto, se em algum momento nessa vida terrena, diz Spurgeon, eu viver um desconforto, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou me entristecer, eu terei esperança, porque mesmo assim a minha herança está garantida. A minha herança está garantida. Aleluia. Meus irmãos, é o apóstolo Paulo dizendo: se esse tabernáculo, se esse corpo corruptível se desfazer, se destruir, se desmantelar, não tem problema, na glória, com o Senhor, nós receberemos uma casa, um corpo incorruptível. Então nós temos esperança no porvir, nós temos esperança em Deus. De alguma forma, Deus continua conosco, e na eternidade, para sempre. Você crê assim? Dê um aplauso a Ele com alegria, Ele merece. Quais são os planos de Deus? Planos não de mal. Quais são os pensamentos de Deus a meu respeito? Não são de mal, não é de mal. Quais são os pensamentos de Deus para mim? Não é de nos causar dano, ou de nos punir, mas na verdade os planos de Deus é de nos fazer prosperar. Os mais ávidos estudiosos da Bíblia vão dizer que no original hebraico não tem a palavra prosperar. Foram os copistas que acharam a melhor forma de escrever prosperar, porque prosperar é um bem-estar amplo, é estar abençoado em muitas áreas. Mas no original não tem esse escrito prosperar. A palavra mais correta seria plano para bem-estar e não mal para vocês. Como era uma frase grande, os copistas colocaram depois prosperar. Mas a palavra no original é plano para bem-estar e não para o mal de vocês. Deus quer, assim como o seu povo hebreu no Egito, mesmo cercado de escuridão, mesmo cercado de pragas, de fomes, Deus quer que você, na casa dele, que você, na sua casa,
Desfrute da comunhão da sua família carnal, de sangue, e desfrute da comunhão dos irmãos e da comunhão do Senhor. Enquanto as pragas estão aí, não é? Deus continua aqui. Deus continua aqui. Você pode aplaudir esse Senhor? Faça isso com alegria. Por fim, guarde essa palavra, porque é uma palavra que nós precisamos. Nós precisamos de esperança. Embora esperança seja parecida com fé, não quer dizer a mesma coisa. Nós estamos vindo de séries pregando sobre fé, porque fé é um sentimento do aqui e do agora, que já aconteceu. Esperança é algo que vai acontecer. Nós precisamos de esperança para o ano que vem, para o ano 2021. Nós precisamos de esperança. Nós precisamos depositar nossa esperança nos nossos filhos, para que eles possam ir aonde nós nunca fomos. Depositar esperança, principalmente em Deus, no Senhor, que não vacila, mas que permanece para sempre. Eu creio que esperança é uma palavra que precisa estar bem arraigada no nosso coração. Esperança. E o que é esperança? É a crença de um dia melhor. Esperança é algo para o futuro. É um sentimento de uma expectativa melhor para um tempo futuro. Fé é para o aqui e para o agora, mas esperança é para o futuro. Estamos falando do futuro. O apóstolo Paulo diz que ele tinha esperança no futuro, em Cristo. Nessa noite eu quero pedir a você: tenha esperança. Chegou o momento de Jó. Eu quero convidar você para Jó então, e eu estou encerrando. Jó 17,15, anote esse texto. Jó 17,15 diz assim: Jó: onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança quem poderá ver? Chegou um momento na vida de Jó que ninguém conseguia ver a esperança dele, nem a própria mulher, ao ponto que ela disse: meu amigo, sua condição é a pior possível. Quem sabe amaldiçoa o teu Deus e se mate. Mas Jó, ele continuou com esperança. Ninguém via a esperança. A igreja precisa ver esperança. E eu digo mais: em Cristo Jesus, a igreja precisa ser a esperança da sociedade. Além de ver, a igreja precisa ser a esperança desse mundo, como ser sal e ser luz. Que as pessoas possam ver, olhar na igreja, olhar para a igreja e ter a esperança de que, se tornando igreja, elas verão a Cristo. Elas verão, se não nesse mundo, mas no porvir, uma eternidade muito melhor. Esperança. Enquanto ninguém via a esperança, Jó, em algum momento, conseguia ver. Cadê a minha esperança? Quem pode ver a minha esperança? Mas no final, ele viu a sua esperança. Por fim, Jeremias 33, verso 16, vá comigo, 16 e 17. Jeremias 31, 16 e 17. Diz assim: assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Por isso que eu disse a vocês que precisamos ter esperança nos nossos filhos. Muitos daquela geração não puderam voltar para a terra que emanava leite e mel, mas eles voltaram de alguma maneira. Eles voltaram porque seus filhos voltaram. Porque a conquista do meu filho é a minha conquista. A conquista do filho foi a conquista do pai.
Então de alguma forma eles voltaram, porque os filhos voltaram. Verso 17: há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua terra. Bendita a palavra de Deus, bendita a palavra de Deus. Os seus filhos voltarão para a sua terra. Bendita a palavra de Deus. Volte para a sua terra. Você que está me acompanhando agora ao vivo pelo YouTube, você que se afastou dessa terra, volte para a sua terra. Você que está aqui hoje, nesta noite, vai ser o primeiro culto do ano e o último do ano de 2020. Que bom que você está na sua terra, para nunca mais você sair. Hoje pela manhã, eu encontrei um rapaz que saiu da terra da igreja. Ele falou para mim assim, eu disse: meu amigo, vá nos visitar. Ele nunca foi membro dessa igreja, eu conheço há tempo, ele é de uma outra igreja. Ele disse: pastor, faz 19 anos que eu nunca mais voltei para a igreja. Eu disse: quem sabe volte hoje, no último dia do ano. Escute uma coisa, queridos, volte para a sua terra, para a sua terra espiritual. Tenha esperança. Essa palavra se cumpriu. Jeremias está encerrando o seu período profético, e essa palavra se cumpriu 70 anos depois. E o povo teve esperança. Eles passaram 70 anos. Houve momentos que eles não conseguiam cantar o cântico de Sião. Quando os babilônios pediam para ele, as margens dos rios da Babilônia, que eles cantassem, que eles tocassem suas músicas, mas eles não podiam tocar pensando em Sião. Nós pregamos um dia desse, lembram? Um tempo desse, esse culto. Mas lá no fundo, eles tinham esperança. Todo judeu, quando retorna para morar em Israel, todos eles, quando descem no aeroporto de qualquer cidade de Israel, eles beijam o solo como um sinal de louvor a Deus, porque estão voltando para a terra. Esta palavra tem se cumprido, não se cumpriu apenas 70 anos depois do cativeiro, mas tem se cumprido até hoje, porque é promessa de Deus para o povo de Israel, mas também é promessa para a igreja, porque a nossa casa é com o Senhor Jesus, e Jesus disse que Ele foi preparar a morada, para que aonde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Nessa noite e para o ano que vem, tenha esperança, tenha esperança. Deus abençoe você, sua casa, sua família. A Ele toda a glória, todo o louvor e toda a honra. Celebre a Ele. Aleluia. Esperança. Vamos ter esperança. Depois nós vamos soltar os balões com esse texto, com essa palavra que preguei hoje. Tenha esperança. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus.